Oi. Eu vou demonstrar dessa vez a lei dos cossenos. Bom, na verdade num vídeo anterior eu já demonstrei essa lei, mas eu vou fazer de uma forma diferente, que eu encontrei num exercício de um livro de cálculo. Eu achei interessante uma maneira diferente de fazer a abordagem dessa lei, de demonstrar essa lei. Só lembrando, vou colocar aqui a relação, né? Seria um lado c ao quadrado seria igual ao lado a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ, sendo que θ é o ângulo entre os lados a e b. Tá, então, para ilustrar, né? Essa aqui é a lei que a gente vai provar. Para ilustrar, vamos fazer aqui um desenho de um triângulo. Triângulo genérico qualquer. Esse lado será o lado C. Esse lado será o lado A. Esse lado, o lado B. Muito bem. Para ajudar a gente, nós vamos utilizar aqui um eixo. O eixo das abscissas. E aqui esse ponto vai ser o ponto de origem. Então eu vou desenhar aqui o eixo das ordenadas, o eixo Y, né? E o eixo X aqui. Isso vai facilitar o nosso entendimento. Bom, se eu tenho esse comprimento desse lado, como chamando de A, as coordenadas desse ponto serão A, que é o componente X, né? Vai ser A, e o componente Y 0. Então as componentes desse ponto são A e 0. E eu tenho esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P. E eu não sei as coordenadas dele. Eu sei que a coordenada Y dele vai ser exatamente a altura do triângulo, que eu estou chamando nesse caso de Y. Vou chamar essa altura de Y. E esse trecho aqui de X. Então esse ponto ele tem coordenadas X e Y. E esse ponto, é claro, ele é ponto 0, 0. É a origem. Tá? Esse ângulo é o ângulo θ. E aqui, essa altura, nós formamos 90 graus. Muito bem, agora vamos lembrar aqui da trigonometria, que o cosseno desse... Como eu tenho um triângulo retângulo aqui, que o cosseno de θ ele vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, então ele vai ficar sendo x dividido por b. E o seno desse ângulo, do ângulo θ, ele é y dividido por b, ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa, y dividido por b. Daqui a gente pode escrever que x vai ser igual a b vezes cosseno θ. E aqui y vai ser b que multiplica seno de θ. Interessante aqui na lei dos cossenos, o lado C ele vai ser em função do ângulo oposto a esse lado e dos outros dois lados, né? Então eu tenho que eliminar essa altura. Essa altura é incômoda. Eu tenho que eliminar essa distância aqui, que essa distância também é desconhecida. Quando eu conheço esses dois lados e esse ângulo, eu posso sempre calcular o terceiro lado. Bom, então o ângulo P, esse ângulo P aqui, que a gente escreveu aqui, na verdade as coordenadas dele passam a ser, no lugar de x, y, eu vou colocar os valores que eu achei aqui, em função de B e do ângulo. Então as coordenadas dele passam a ser, o x é B cosseno θ, e o y é B seno de θ.
Muito bem. Até agora eu só dei nome aos pontos, eu achei as coordenadas de pontos. Agora vamos lembrar o seguinte, voltando aqui ao desenho. A distância do ponto P até esse ponto aqui é o que eu estou chamando de C. Então C é a distância desse ponto a esse ponto. Opa, legal, porque eu tenho as duas coordenadas. Eu tenho a coordenada tanto desse ponto aqui quanto desse ponto aqui. Então C é só lembrar da fórmula da distância de dois pontos. É a raiz quadrada da diferença das suas coordenadas. Então, o que eu vou ter? Vamos montar em função de x e y para facilitar, depois a gente reescreve. Então seria x menos a ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tá? Estamos lançando mão aqui da geometria analítica para provar a lei dos cossenos. É uma fórmula simples da distância, isso é trivial. Agora, essa distância vamos jogar em função do cosseno e do lado B também. Então vamos eliminar x e y. Então eu ficaria com b cosseno θ menos a ao quadrado mais b seno θ ao quadrado, raiz quadrada disso. Bom, posso elevar ao quadrado o c, então vamos elevar ao quadrado dos dois lados. O segundo membro, a raiz desaparece. Então eu vou ter o quadrado do primeiro, que vai ser b ao quadrado cosseno quadrado de θ menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Um trinômio quadrado perfeito que todo mundo já conhece. Cosseno θ mais o quadrado do segundo mais a ao quadrado. Então eu fechei esse cara aqui. Agora vamos partir para esse aqui, que é simplesmente b ao quadrado seno quadrado de θ. Bom, continuando aqui. Então eu tenho c ao quadrado. Bom, eu posso colocar o b ao quadrado em evidência porque eu tenho um b ao quadrado aqui e tenho um b ao quadrado aqui. Então eu vou colocar um b ao quadrado em evidência. E nesse caso eu tenho cosseno ao quadrado de θ e aqui eu tenho seno ao quadrado de θ. E eu vou copiar aqui os demais fatores. Pronto, já está aparecendo aqui a lei dos cossenos. Está quase pronta. Então eu vou ter que c ao quadrado é igual, agora é só lembrar que isso aqui é a relação fundamental da trigonometria, que isso aqui vale 1. Ok? Então simplesmente eu vou ter a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b cosseno de θ. Então está provado aqui, de uma outra forma, a lei dos cossenos, utilizando geometria analítica e a trigonometria. É isso aí.